Muito bom dia, meus amados e minhas amadas. Eu sou o pastor Kleber Martins e estamos aqui dando continuidade ao nosso projeto Minutos de Inspiração. O tema que nós vamos abordar hoje é crescimento. E para falar sobre crescimento dentro do Evangelho do Nosso Senhor, eu queria que você abrisse comigo na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 8. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, verso de número 8. E diz assim a palavra do nosso Senhor: porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Eu estava estudando esse texto com muita calma, inclusive esse texto foi uma das pregações que eu fiz no culto do meio-dia. Todos os dias nós temos um culto na Primeira Igreja Batista de Santos, de segunda a sexta, ao meio-dia, né? Para o pessoal que trabalha no centro de Santos, a gente faz esse culto, é um culto que dura 40 minutos, e eu trago sempre uma palavra dentro de um estudo de alguma carta. Naquele momento estávamos estudando a segunda carta de Pedro, e eu trouxe o versículo 8. Realmente esse versículo é muito interessante, porque se você ler os dois versículos anteriores, o apóstolo Pedro vai estar destacando algumas virtudes que todo crente, que todo servo do nosso Senhor Jesus precisa ter. Ele vai falar de fraternidade, amor, perseverança, né? Coisas que nós precisamos ter, que são dadas por Deus, e nós precisamos trabalhar e utilizar elas através das nossas vidas. E agora ele entra aqui no versículo 8, falando que essas virtudes, que essas coisas que o Senhor nos embute em nossas vidas, que Ele coloca no nosso ser, no nosso interior, precisam ser utilizadas de uma forma que nós estejamos sempre em crescimento. E quando nós pensamos em crescimento dentro do Evangelho, em crescimento espiritual em nossas vidas, nós podemos lidar com algo muito interessante e às vezes complicado. Porque com certeza você já ouviu isso, talvez você já tenha até falado isso. Eu escuto muito isso, já até falei há muitos anos atrás, que quando a gente conhece Jesus, a gente está naquele primeiro amor e a gente faz muita coisa, a gente se entrega realmente ao Evangelho e trabalha muito para Deus, mas com o decorrer do tempo a gente vai esfriando e vai decaindo e a gente deixa de fazer e ser tão fervoroso como éramos no início. E o apóstolo Pedro está aqui dizendo o contrário, que a nossa vida com Cristo deve ter um crescimento espiritual, um crescimento de virtudes, como ele falou aqui nos versículos anteriores. E quando nós olhamos para nossas vidas, meus queridos, e é isso que eu quero levar vocês a refletir nessa hora, como estão as virtudes que Deus tem dado através da sua vida? E nós podemos usar essas virtudes e falar dessas virtudes como sendo fruto do Espírito, que está lá em Gálatas capítulo 5, que são aquelas virtudes que o Senhor coloca em nossas vidas e nós utilizamos em prol das pessoas e em prol do Senhor. Nós temos utilizado isso de uma forma gradual e em crescimento? Ou nós começamos muito bem e vamos diminuindo e de repente você que está assistindo essa mensagem agora está num ponto espiritual muito ruim diante de Deus. Está muito aquém do que você de repente já foi, está muito aquém do que de repente você já fez para Deus. Eu não estou falando de religiosidade. Eu não estou falando de você ir mais à igreja ou ir menos. Eu estou falando do quanto você tem se dedicado a Deus. Você tem andado num crescimento diante do Senhor? E o apóstolo Pedro ele pontua muito bem isso daqui, porque ele vai falar de crescimento, aí no final ele completa, para que nós estejamos vivendo em função do nosso Senhor Jesus Cristo, para que nós não sejamos inoperantes, em outras versões, infrutíferos. Ou seja, na medida que nós não estamos crescendo diante de Deus, não há um crescimento espiritual em nossa vida, nós estamos sendo infrutíferos para Deus. E quando nós pensamos em dar fruto, em ser um ramo de frutos que realmente está ligado à videira, nós lembramos de João capítulo 15, onde o próprio Senhor Jesus fala que todo o ramo precisa estar ligado à videira. E aquele ramo que não der fruto, ele é cortado e lançado no fogo. Meu amado irmão, como isso é importante nós refletirmos. É com isso que eu quero encerrar. Como está a sua vida? Você tem estado num crescimento diante do Senhor? Ou você tem declinado, você tem diminuído ao decorrer do tempo? E hoje você está de repente num estado onde você não deve estar. Faça essa reflexão nessa hora, que Deus abençoe
a sua vida em nome de Jesus, que você possa realmente estar crescendo com Deus na sua palavra, em oração, em comunhão com a sua igreja, que o Senhor esteja tomando o seu coração e que a sua vida seja sempre para a honra e glória do nosso Senhor. Cresça, evolua, para que Deus possa ser exaltado na sua vida. Muito obrigado por mais essa mensagem. Nos ajude divulgando, compartilhando nas mídias sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube e que essa mensagem possa chegar no coração de muitos através do crescimento espiritual da sua vida. Em nome de Jesus. Amém.